E aí, pessoal, bem-vindos de volta. Então, a gente já se aprofundou um pouquinho falando sobre componentes de um microserviço. E a gente sabe que um microserviço isolado não é uma aplicação muito utilizável por um usuário final. Não é uma aplicação completa que tenha tanto valor assim. Um microserviço, via de regra, é uma parte de uma aplicação maior. Ele é uma microparte de uma aplicação maior. Então, nós precisamos, de algumas formas, ter comunicação entre microserviços. E a gente vai falar bastante sobre comunicação num capítulo mais à frente, só que aqui, quando a gente está arquitetando microserviços, quando a gente está pensando em quais microserviços vão existir e o que cada um vai ter, a gente já tem que ter em mente que existem contratos entre microserviços. Quando um microserviço expõe uma API, quando ele expõe uma interface pública de comunicação com sua aplicação, ele está assinando um contrato. Ele está dizendo, olha só, cliente que vai acessar a minha API, eu estou me comprometendo a te fornecer essas funcionalidades dessa forma aqui. E aí pode ser a partir de uma documentação, de testes automatizados entregues para o usuário, testes de usuário em si, enfim, de alguma forma ele vai expor isso. E com esse contrato exposto, nós temos uma responsabilidade. Eu preciso manter isso funcionando, independente do que eu precise fazer aqui dentro. Se eu vou mudar de linguagem de programação, se eu vou mudar de banco de dados que eu estou utilizando, se eu vou trocar de servidor próprio para um servidor em cloud, isso não importa, a gente tem que manter o nosso contrato. Nossa interface tem que continuar funcionando com o cliente. Mas como que eu vou manter a minha API sempre atualizada, com novas funcionalidades? Meu projeto precisa de atualizações de tecnologia ou atualizações de negócio. Como que eu vou manter essas atualizações constantes se eu não posso quebrar esse contrato, se a minha API não pode ser modificada? E aqui a gente tem algumas formas de manter esse contrato, algumas técnicas de manter esse contrato e também manter a evolução. Primeiro, as técnicas óbvias que eu nem coloquei no slide, se você vai ter alguma atualização técnica no seu sistema, uma atualização tecnológica, não sei nem se o termo correto seria esse, mas imagina que você vai atualizar para uma nova versão da linguagem, do framework, de alguma biblioteca. Isso, naturalmente, com microserviços ou não, já deve ser transparente para o seu API, para o seu cliente externo. Isso naturalmente não deveria afetar o funcionamento. Se você atualiza uma dependência sua, você precisa fazer com que sua API continue funcionando com essa nova versão de dependência. Isso aqui é o mínimo que a gente espera. Agora, algumas outras coisas que a gente pode fazer é ter apenas modificações aditivas. O que isso quer dizer? Somente adicionar funcionalidades. Nunca modificar como uma funcionalidade é feita ou consumida e nunca remover funcionalidades. Essa é uma abordagem válida e muito utilizada. Embora pareça um pouco restritiva, poxa, Vinícius, quer dizer que eu nunca posso remover um endpoint? É uma abordagem um pouco restritiva, mas é bastante válida. Então você sempre vai criar novos endpoints, como assim? Bom, além de você fazer um pedido, agora você vai poder também consultar o status desse pedido. Então você não vai, ao fazer o pedido, devolver direto o status dele, modificando o contrato de retorno como a resposta chega dessa API. O que você vai fazer é criar um novo endpoint. A gente também pode adicionar novos campos em cada recurso. Então, meu pedido precisava de uma identificação do cliente, o valor do produto e a identificação, a quantidade do produto e a identificação do produto em si. Mas agora eu quero enviar também o desconto. Esse campo precisa ser opcional, porque alguns clientes podem não passar esse campo, já que o seu contrato original não fornecia esse campo. Então você pode, por exemplo, assumir que ao não passar esse campo, não tem desconto. Então, novos campos podem ser adicionados, só que de forma opcional. Até porque se você recebe um campo a mais, não é grande problema. Se você manda um campo a mais para o seu cliente, não é um grande problema. Mas se você passa a esperar algo que não chega do cliente, aí a gente tem um problema. Então, campos opcionais não são um problema, gente. É uma funcionalidade aditiva, uma modificação aditiva. A gente também pode ter, e isso eu acredito que seja a técnica mais comum, versionamento de APIs. Como funciona o versionamento de APIs? Imagina que você tem lá para fazer pedidos. Você tem uma API RESTful para fazer pedidos, e quando você faz o post para /pedidos, você cria um novo pedido. Ao invés de ser /pedidos, você vai criar /v1/pedidos. E aí, quando a interface, quando o contrato de criar um pedido for modificada, for algo que você não pode só fazer uma modificação aditiva, algo vai realmente mudar nesse contrato,
você vai criar um novo endpoint /v2/pedidos. E nesse V2 você pode, inclusive, ter uma aplicação nova em outro servidor com outra tecnologia e o seu cliente não precisa saber disso. Caso ele escolha utilizar essa nova versão, ele vai consultar a nova documentação e vai se adequar. Só que a primeira versão, aquela /v1/pedidos, precisa continuar funcionando exatamente igual, sem nenhuma quebra nela. Então você vai ter duas APIs sendo mantidas ao mesmo tempo. Vinícius, isso parece bastante trabalhoso. Realmente é. Pode trazer problemas de manutenibilidade. Às vezes você adiciona, tem uma modificação aditiva em uma, você tem que replicar para outra. É trabalhoso, mas é algo fácil para o cliente. O cliente decide se vai se atualizar ou não. Você pode dar um aviso para o cliente, olha só, a gente está lançando essa nova versão, você tem 1 ano para se atualizar. Durante 1 ano a gente vai manter essa versão 1 ainda de pé funcionando. E é muito comum que quando a gente tenha que fazer alguma modificação, principalmente quando a gente trabalha uma equipe com todos os microserviços, a gente vai lá, modificou um microserviço. Para a gente testar rapidinho, a gente vai no cliente desse microserviço, ou seja, o serviço que utiliza ele, e a gente modifica a chamada também, para fazer funcionar, para garantir que está tudo ok. E nisso, a gente não manda a modificação desse microserviço cliente, a gente faz a alteração só no microserviço que está fornecendo essa API, e quando isso vai para a produção, quando acontece um deploy, o microserviço cliente não foi atualizado e a gente tem a nossa aplicação quebrada. Então, para evitar esse tipo de coisa, é bastante comum, principalmente em empresas maiores, que a gente tenha equipes específicas para cada microserviço. Então, o microserviço de pedido vai ser feito por uma equipe. O de carrinho vai ser feito por outra equipe. O de catálogo vai ser feito por outra equipe. E assim, se eu como o microserviço de catálogo, eu preciso, por algum motivo, de uma nova funcionalidade no microserviço de carrinho. Eu preciso adicionar temporariamente ao carrinho a partir do meu catálogo. Eu vou solicitar formalmente para a equipe de carrinho para que eles desenvolvam essa funcionalidade e a partir disso eu posso fazer a chamada no meu catálogo. Então não ocorre esse risco de modificar um microserviço, esquecer de modificar algum cliente dele e assim em diante. Então essas são algumas técnicas para tornar nossos microserviços realmente independentes. Um microserviço precisa ser independente. A gente tem que poder atualizar ele sem nenhum problema, a gente tem que poder modificar a tecnologia dele sem nenhum problema, a gente tem que poder fazer o deploy dele individualmente sem problema, ele realmente precisa ser independente. Só que, tornando-o independente, a gente precisa ainda assim manter os nossos contratos. E beleza, falando agora um pouquinho ainda sobre essa parte de comunicação, vários microserviços, como a gente pode identificar a barreira entre um microserviço e outro? Quando acaba um microserviço e começa outro, a gente já bateu um papo legal sobre isso no treinamento de padrões de microserviços, mas como recordar e viver, vamos falar um pouquinho desse assunto, dessas técnicas no próximo vídeo.